Ei, gente, estamos aí para mais uma videoaula. Desta vez vai ser direitos e obrigações. Essa primeira aula eu vou estar falando do conceito, dos direitos subjetivos que o direito obrigacional compreende, etc. Então, para começar, o direito ele pode ser dividido em dois grandes grupos, que são eles. De um lado eu tenho o direito patrimonial, os direitos patrimoniais, e do outro os direitos não patrimoniais. Começar falando dos direitos não patrimoniais. Os direitos não patrimoniais é aqueles que não têm valor econômico, não têm avaliação em dinheiro, não podem ser avaliados em dinheiro, valor econômico. Então, os direitos não patrimoniais, o próprio nome fala, não tem valor econômico, e eles são referentes à pessoa humana. Por exemplo, vida, liberdade, personalidade, nome, são exemplos de direitos não patrimoniais que referem à pessoa humana, à pessoa, o detentor dela. E do outro lado, a gente tem o grupo dos direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais, por sua vez, são suscetíveis de avaliação econômica, têm valor econômico, têm patrimônio, ok? Tem valor econômico, suscetível de avaliação em dinheiro. E neles, a gente tem direitos reais e direitos e obrigações. Então, tanto direitos reais quanto direitos e obrigações são direitos patrimoniais, ou seja, são suscetíveis de avaliação econômica, ok? E o que a gente vai estar estudando são os direitos obrigacionais, os direitos das obrigações. Então, o que são os direitos das obrigações? O que é o direito obrigacional? Eu vou falar aqui um conceito do Clóvis Bevilacqua, que ele fala que os direitos e obrigações consistem num complexo de normas que regem as relações jurídicas de ordem patrimonial, que tem por objeto prestações de um sujeito em proveito do outro. Então, consiste num complexo de normas que regem as relações jurídicas, ou seja, um conjunto de normas, de regras, de leis que vão reger as relações jurídicas que tem ordem patrimonial, ou seja, vão reger as relações jurídicas suscetíveis de avaliação econômica, as relações jurídicas que envolvem dinheiro. Tá? Então, direitos e obrigações os direitos e obrigações são um complexo de normas, de leis que vão reger, que vão ordenar, organizar essas relações jurídicas que têm ordem patrimonial, essas relações jurídicas que envolvem valores, dinheiro, suscetíveis de valorização econômica, de avaliação econômica, ok? E aí ele fala que tem por objeto prestações de um sujeito em proveito de outro. Ou seja, tem uma prestação de um sujeito em proveito de outro, o sujeito que vai prestar algo, dar ou não fazer algo para o outro. Então, nos direitos e obrigações, a gente vai ter, de um lado, o credor e de outro, o devedor. O credor é o sujeito ativo e o devedor é o sujeito passivo. E no meio, a gente tem uma prestação. Esta prestação ela pode ser positiva, que consiste em dar dar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Comprei um celular, paguei o celular, o vendedor tem que me dar o celular. Contratei uma pessoa para pintar o muro da minha casa. A pessoa tem que fazer alguma coisa, ou seja, pintar o muro da minha casa. Consiste numa prestação de fazer. Ou pode ser uma prestação negativa de não fazer, ou seja, de se abster de fazer alguma coisa. Agora, para dar prosseguimento aqui, vamos falar um pouquinho da importância e do âmbito das relações, das obrigações, dos direitos e obrigações. Importância e âmbito do direito das obrigações. Deixa eu só achar um negócio aqui. Bom, o direito das obrigações, é claro que ele é um grande influenciador, ele exerce uma grande influência na nossa vida econômica. Ele regula o que? As relações jurídicas. E a nossa vida econômica, ela está toda rodeada por relações jurídicas. Eu vou levar a roupa na lavanderia, uma relação jurídica. Vou para a faculdade, uma relação jurídica. Ela está rodeada de relações jurídicas. Então, o direito às obrigações ele está presente em toda a nossa vida econômica, lá na produção, na aquisição de matéria-prima. Se eu vou produzir algum produto, eu tenho que comprar matéria-prima, e ao comprar matéria-prima eu estou realizando uma relação jurídica no direito obrigacional, uma obrigação, eu estou adquirindo ali uma obrigação. Ele está também na distribuição e circulação de bens, não apenas na compra de matéria-prima. Observe, eu vou vender roupas,
vou produzir roupas para vender, eu tenho que comprar matéria-prima, pano, a linha, as coisas para fazer aquela roupa, e ao comprar, eu vou estar realizando uma obrigação, estabelecendo uma obrigação, uma relação jurídica ali, e também na hora de distribuir, de circular aqueles meus bens. Eu faço camisas e uma loja não sei aonde comprou, encomendou 200 camisas. Eu tenho que mandar essas 200 camisas para eles, e para isso eu tenho que fazer o quê? Serviço de transporte, ou seja, uma outra relação jurídica, uma outra obrigação a ser estabelecida ali. Deixa eu ver. Depois, o direito das obrigações, ele retrata a estrutura econômica da sociedade. Como assim retrata a estrutura econômica da sociedade? Ele compreende todas as relações jurídicas que vão constituir das projeções de autonomia privada na esfera patrimonial. Ok, vamos lá. Nós temos uma autonomia privada na esfera patrimonial, uma autonomia de levantar obrigações, de estabelecer obrigações. E esta autonomia nossa, ela vai ser externizada com as relações jurídicas. Ou seja, eu vou exercer minha autonomia no âmbito patrimonial, na esfera patrimonial, como? Como que eu vou exercer essa minha autonomia? Estabelecendo relações jurídicas. E essas relações jurídicas são compreendidas pelo direito da obrigação. Ou seja, ele vai estruturar, ele vai montar a estrutura econômica da sociedade, vai estruturar a economia da sociedade, né? Porque eu tenho uma autonomia privada na esfera patrimonial, eu tenho uma autonomia na esfera patrimonial. Essa minha autonomia vai ser externizada, projetada através das relações jurídicas. E essas relações jurídicas são compreendidas pelo direito das obrigações, pelo direito obrigacional. Então ele vai estruturar a economia da sociedade, né? Vai montar a estrutura econômica da nossa sociedade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Depois ele fala que o direito das obrigações dá um ordenamento à atividade econômica, equilibrando as relações entre credor e devedor. Ok. Ele, além vai compreender as relações jurídicas, vai criar a estrutura econômica da sociedade, o direito das obrigações, ele vai trazer também ordem a essa atividade econômica, ele vai ordenar a atividade econômica, ele vai trazer uma ordem para que ela não saia dos trilhos, digamos assim, ele vai equilibrar as relações que a gente tem entre o credor, que é o sujeito ativo, e o devedor, que é o sujeito passivo. Então ele vai equilibrar essas relações, ok? Agora a gente pode entrar na evolução histórica do direito obrigacional. Bom, o professor falou das características históricas das obrigações, né? Aquelas características que foram alcançadas ao longo da história. E a gente tem uma vastidão e uma enorme projeção da prática nos demais domínios do direito civil. Ou seja, como eu falei, as relações jurídicas que o direito obrigacional compreende, né? A gente já viu que o direito obrigacional compreende as relações jurídicas. Essas relações jurídicas, elas estão ao nosso redor a todo tempo. Você olhar, você está estabelecendo uma relação jurídica. E, portanto, essas relações jurídicas que o direito obrigacional abrange, elas vão se projetar, elas vão estar presentes em outros domínios do direito civil. Ela não vai estar presente apenas no direito obrigacional, vai estar presente também em outros domínios do direito civil. Por isso essa vastidão, essa amplitude. Depois ele fala a relativa uniformidade nos diferentes sistemas legislativos universais. O direito obrigacional é muito uniforme, é muito constante, né? Porque ele vai até falar da lenta evolução no tempo. Que o direito obrigacional, ele não tem muita influência, ele está sujeito a pouquíssima influência de fatores políticos, morais e religiosos. Portanto, ele vai ter uma lenta evolução no tempo. Não vamos dizer que ele é imutável, mas ele é muito constante. Ele não sofre muitas mutações, né, em um curto período de tempo. Por isso, uma lenta evolução no tempo. Porque ele não tem muita influência, né, de fatores políticos, morais e religiosos. E os fatores políticos, morais e religiosos são, né, os que contribuem para a mutação da sociedade. Eles não estão muito suscetíveis, não são muito atingidos por estes fatores políticos, morais e religiosos. Então, tá aí nessa lenta evolução do tempo. E vai falar também que até o direito das obrigações, ele é muito constante, ele é muito próximo, muito... Como que fala aqui?
Perdi aqui agora mesmo. O direito das obrigações, você pode ver que é muito parecido, o idêntico, né, em outros lugares. Por isso que ele fala que uniformidade nos diferentes sistemas legislativos universais. Uniformidade, você pega a compra e venda, a estrutura da compra e venda no Brasil é a mesma estrutura da compra e venda nos Estados Unidos, no Japão, qualquer lugar. Então, ele é muito uniforme nesse sentido aí, que ele não tem muita influência de fator político, moral e religioso. E são esses fatores que modificam a estrutura dos diversos países. Então, como ele não sofre muita influência, ele é uniforme nesse sentido, ok? Depois vai para o histórico. Deixa eu só abrir aqui. O histórico dos direitos e obrigações. Histórico do direito obrigacional. Bom, vamos começar pelo direito grego, tá? Na Grécia, a gente começou as noções de obrigações voluntárias e involuntárias, tá? É óbvio que na Grécia eles não tinham uma definição propriamente dita de direitos e obrigações, de obrigação, mas foi-se feito uma noção, né, de distinção de obrigações voluntárias e involuntárias. As voluntárias eram aquelas que decorriam, que provinham de um acordo de vontades, que nasciam de um acordo de vontade, um acordo entre as partes. Então, obrigação voluntária é um acordo entre as partes, tá? Você vai fazer tal coisa, eu vou te dar tal coisa. É um acordo entre as partes. E as involuntárias, elas eram aquelas que resultavam de fatos, do qual nascia uma obrigação, ok? Então, você tinha as voluntárias, que eram um acordo entre as partes. Você faz tal coisa e eu te dou tal coisa. Te pago R$100 se você pintar meu muro. E as involuntárias, que eram aquelas que nasciam uma obrigação e você era obrigado a fazer aquela obrigação. A partir do momento que eu te paguei, você tem que pintar meu muro. É uma obrigação ali, nasceu pra você aquela obrigação. Você tem que fazer e pronto. Depois a gente tem o direito romano. O que acontecia no direito romano? Lá antes, no século II a.C., a gente tem a Lei das 12 Tábuas, e lá na Lei das 12 Tábuas falava que o inadimplemento levava a penhora da liberdade do inadimplente, ou seja, o inadimplemento, não cumprimento da obrigação, levava o devedor a ter sua liberdade penhorada, levava a penhora da liberdade. Então, se o devedor não cumpria com a sua obrigação, ele tinha sua liberdade penhorada, ou seja, o corpo dele, físico, né? Ele fisicamente, a pessoa respondia pelo inadimplemento. E aí, lá no século IV a.C., com a Lex Potelia Papiria, a gente tem a abolição desta execução da liberdade, a abolição desta penhora da liberdade. Então, lá com a Lei das 12 Tábuas, a gente tem o inadimplemento levava a penhora da liberdade, ou seja, ele tinha sua liberdade penhorada se ele não cumprisse tal coisa, tal obrigação, tal prestação. Agora, lá no século IV, com a Lex Potelia Papiria, foi abolida essa execução, foi abolida essa penhora da liberdade, e quem ia responder agora a responsabilidade pela não execução, pelo inadimplemento daquela prestação, daquela obrigação, seria os bens do devedor. Então a gente tinha, na Lei das 12 Tábuas, no século II a.C., quem respondia pelo não cumprimento da obrigação, da prestação, era o próprio devedor, com a penhora da sua liberdade. Não respondeu, vai preso. Não cumpriu, vai preso. Agora, com a Lex Potelia Papiria, lá no século IV, esse tipo de execução foi abolido, e quem passa a responder agora são os bens. Ou seja, lá a gente tinha a penhora da liberdade. Depois, no século IV, a gente tem a penhora dos bens do devedor. Não cumpriu a obrigação, vamos penhorar os seus bens, ok? Aí depois a gente tem, deixa eu ver aqui,
Aí tem lá no Renascimento, né? A gente tem no Renascimento grandes transformações econômicas. Por causa das trocas comerciais, do grande afluxo de trocas comerciais. E aí, toda essa transformação econômica que ocorreu no período do Renascimento, ela influenciou profundamente, influenciou muito em peso o Código Napoleônico de 1804. E o Código Napoleônico de 1804, lá no seu artigo 2093, ele já falava isso que a gente tem hoje. Ele falava que o credor vai encontrar suas garantias no caso do não cumprimento, do inadimplemento, do não cumprimento da prestação. O credor vai encontrar suas garantias no patrimônio do devedor. Então, falava já lá no Código Napoleônico de 1804, que é ainda o Código lá francês, ele falava disso, de que o credor vai encontrar, o devedor não cumpriu com a obrigação, então o credor vai encontrar a sua garantia no patrimônio do devedor. Aí a gente tem no direito contemporâneo, o que acontece? Lá no direito contemporâneo, vai ser substituída a pessoalidade pela patrimonialidade. Então a gente tinha antes a pessoalidade, ou seja, o devedor estava submetido à pessoa do credor, ele estava subordinado ao credor. E aí, com o direito contemporâneo, se substitui essa pessoalidade, ou seja, o devedor ele deixa de ser subordinado à pessoa do credor e passa para patrimonialidade, passa a ser subordinado à prestação. Então ele está subordinado à prestação e não à pessoa do credor, ok? E junto lá com o direito contemporâneo, as obrigações elas passam a ser vistas como um processo, tá? Um processo de cooperação cuja a finalidade é a de implemento da obrigação, ou seja, a finalidade é que a obrigação seja cumprida. Ok? Então, o direito obrigacional, ele visa o cumprimento da obrigação. Então, você tem um processo de cooperação para o cumprimento da obrigação e neste processo tem que se evitar danos de uma parte à outra. O credor não pode sofrer danos, o devedor não pode sofrer danos. Tá? Então o cumprimento ele tem que ser feito de maneira que satisfaça os desejos do credor, que de maneira satisfatória ao credor, né? E menos oneroso do devedor. Então vai balancear e não vai prejudicar nem o credor nem o devedor. Então vai satisfazer o credor e não vai ser muito oneroso ao devedor. E aí, com o direito contemporâneo, a gente também tem a igualdade de direitos fundamentais. É reconhecido que tanto o devedor quanto o credor, né, o devedor e o credor, eles são idênticos titulares de direitos fundamentais. Óbvio, o credor e o devedor são pessoas, são humanos. Então, eles têm idênticas titularidades de direitos fundamentais, idênticos direitos fundamentais. Tá? Tanto o credor quanto o devedor têm seus direitos fundamentais garantidos e são os mesmos direitos fundamentais. Então, portanto, devem visualizar um no outro poderes de proteção, cooperação e informação, preservando o princípio constitucional da solidariedade e a dignidade da pessoa humana. Então, isso quer dizer que tem que ser observados os direitos fundamentais naquela relação da obrigação, né? Solidariedade, dignidade da pessoa humana e etc. Porque os dois, tanto o credor quanto o devedor, têm seus direitos fundamentais que devem ser resguardados. E aí, vem também com essa questão do direito contemporâneo, que a obrigação ela deve ser vista como uma multiplicidade de pretensões. Eu tenho várias pretensões e essas pretensões juntas formam um todo unificado. E esse todo unificado, toda essa junção de pretensão, elas têm que ser pautadas na boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva que são os deveres anexos. Então você tem que pautar toda essa relação na boa-fé objetiva. E por fim,
a gente tem as considerações terminológicas, tá? Doutrina vai falar que quem fala de direitos e das obrigações, a nomenclatura de direitos e obrigações, coloca o acento tônico ao lado passivo das obrigações, ou seja, coloca o acento tônico no devedor, ou seja, vai olhar para o lado do devedor. E quem fala de direitos de crédito vai colocar o acento tônico no aspecto ativo, ou seja, vai colocar o acento tônico no credor, olhando para o lado do credor para lá. Bom, gente, deixar por aqui que já tá, nossa, 20 minutos. Tá muito grande esse vídeo. O próximo eu trago a distinção dos direitos obrigacionais, senão vai ficar muito extenso.